Louise Tullier, a professora que desafiou duas guerras. Durante duas grandes guerras, enquanto impérios colidiam e cidades viravam cinzas, uma mulher, quase invisível para o grande público, atravessou as suas próprias batalhas. Ela foi condenada à morte em 1915, presa novamente em 1940, torturada, interrogada e ainda assim nunca se curvou. Hoje, você vai conhecer a história real e quase inacreditável de Louise Tullier. Ela escreveu sua história no livro Condenado à Morte, um testemunho tão brutal que ao terminar de ler, você vai entender porque alguns heróis nunca fizeram questão de medalhas. Vamos entrar na mente e na vida dessa mulher, que enfrentou dois dos regimes mais mortais do século XX, quebrando as regras da guerra e desafiando o próprio destino. Você está no Além do Conto, onde a história ganha vida, onde tiramos do esquecimento nomes que desafiaram impérios e onde cada vídeo vai te levar para dentro do campo de batalha da humanidade. Se você gosta de histórias reais que parecem impossíveis, já deixa o seu like, se inscreve e prepare-se, porque hoje tá pesada, hein? A Primeira Guerra, 1914 a 1918, a ocupação, a resistência e a sentença de morte. Em 1914, o mundo entrou na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha invadiu a Bélgica e o norte inteiro da França, com uma velocidade brutal. Cidades como Charleroi, Liège, Mons e Lille foram tomadas em semanas. A ocupação era rígida, impiedosa, toque de recolher, requisição de alimentos, prisões arbitrárias. Qualquer ajuda a soldados aliados era punida com fuzilamento imediato. E é nesse cenário que surge uma jovem professora chamada Louise Tullier. Nascida em 12 de dezembro de 1881, em Preux-au-Bois, na França. A guerra bateu a porta dela literalmente. Ela viu crianças fugindo, soldados sangrando nas estradas, famílias destruídas. Mas foi em agosto de 1914 que ela cometeu seu primeiro crime. Escondeu dois soldados britânicos feridos que pediram refúgio. No seu livro Condenado à Morte, ela escreveu: eles estavam tão fracos que mal conseguiam ficar de pé. Eu não poderia deixá-los ali. Eles teriam sido abatidos como animais. Não era uma decisão, era um instinto, mas esse instinto a colocou em rota direta contra o Império Alemão. A Rede dos Invisíveis. Louise foi apresentada uma mulher que mudaria seu destino, Edith Cavell, enfermeira britânica que transformou seu hospital em Bruxelas num centro de clandestino de fuga. Juntas, criaram uma rota secreta para salvar soldados aliados a escaparem para a Holanda, país neutro na época. Documentos da época estimam que mais de 200 soldados passaram por essa rede entre 1914 a 1915. Era uma operação digna de filme. Eram documentos falsos escritos à mão, rota de floresta, celeiros usados como dormitórios, mensagens codificadas, vigilância constante do Geheimpolizei, a polícia secreta alemã. Louise era responsável por guiar grupos inteiros pelas áreas rurais. Uma simples professora, enganando um exército mais disciplinado do mundo. Ela escreveu no seu livro: cada porta aberta podia ser a última, mas cada vida salva apagava o medo. A traição e a prisão, 1915, o dia em que o silêncio gritou. Em 31 de julho de 1915, a rede foi denunciada por um infiltrado. Louise escreveu: o som do rifle batendo na minha porta ainda ecoa nos meus sonhos. Ela e mais de 30 membros do grupo foram presos. O julgamento foi rápido, frio, impessoal. Data: 7 de outubro de 1915. Local: Conselho de Guerra Alemão em Bruxelas. O veredito? Traição, auxílio ao inimigo, pena de morte. Ela não chorou, não desmaiou, apenas escreveu depois: sentir o peso do mundo sobre os meus ombros, mas não o peso do arrependimento. Edith Cavell recebeu a mesma sentença. O amanhecer da morte, 12 de 10 de 1915. A linha entre viver ou deixar de existir. 3 da manhã, prisão de Saint-Gilles. Edith Cavell foi levada primeiro, fuzilada ao amanhecer. Louise ouviu os tiros. Louise esperou. Silêncio. Passos de botas no corredor. A chave girou, mas não era a morte. Era um oficial alemão com um papel nas mãos.
A pena dela havia sido comutada para a prisão perpétua, graças à intervenção diplomática da Espanha e dos Estados Unidos. Ela descreve o momento: eu fui condenada à morte, mas a morte passou por mim, sem me tocar. Foi enviada para trabalhos forçados, isolamento, passou por humilhações, emagreceu mais de 20 quilos, pegou febre, fome, sobreviveu por milagre. E quando a guerra acabou, em 1918, ela foi libertada pela Cruz Vermelha. Viva, mas marcada. Entre guerras, 1919 a 1939, uma Europa em ruínas e um fantasma retornando. Louise se tornou símbolo de resistência silenciosa. E em 1933 publicou seu livro, Condenada à Morte, o relato cru de quem já tinha sentido a morte soprar no ouvido. Ele não virou best-seller, não foi parar nas prateleiras famosas, mas se tornou um documento histórico. Nele, ela deixa uma das frases mais marcantes: o dia em que houve justiça foi o dia em que eu não precisei mais ter medo. Mas a paz não durou. A Alemanha se reorganizava e as ruas enchiam-se de bandeiras com suásticas. E um novo império, ainda mais violento, estava surgindo. A Segunda Guerra, 1939 a 1945. O retorno das sombras e o segundo ato de resistência. Quando a Alemanha invadiu a França, em 1940, Louise tinha quase 60 anos. Ela poderia ter fugido, poderia ter se escondido, mas não. Ela voltou à resistência. Sim, a mesma mulher que escapou da execução lá em 1915 retornou para a frente de batalha em 1940. Louise ajudou a esconder soldados franceses e britânicos, transmitiu mensagens clandestinas e participou de redes de fuga durante a ocupação nazista. Era o mesmo inimigo, mas agora mais cruel. A Gestapo não perdoava e logo, novamente, ela foi presa. Levava o número 6.882 estampado no uniforme. Foi interrogada por horas, dias, sem descanso, mas ela sobreviveu, como sempre. O fim da guerra e o legado. Com a libertação da França em 1944, Louise Thuillier emergiu como uma das poucas resistentes que lutaram nas duas grandes guerras, as guerras mundiais. Medalhas recebidas: Légion d'honneur, Médaille de la Résistance, reconhecimento pela Cruz Vermelha, homenagens belgas e francesas. Ela faleceu em 1966, aos 84 anos, mas deixou essas palavras registradas no final do seu livro, Condamné à Mort. A coragem não é ausência de medo, é continuar caminhando, mesmo quando a morte já sabe o seu nome. A história de Louise não é sobre guerra, é sobre coragem silenciosa. Uma professora que se tornou sombra, uma sombra que se tornou escudo, e um escudo que enfrentou um império. Quando te disserem que pessoas comuns não mudam o mundo, lembre-se dela, Louise, a mulher que mesmo condenada à morte, continuou viva. Se essa história te arrepiou, imagina as próximas, hein? Aqui no Além do Conto, cada vídeo traz histórias reais, mistérios, guerras, heróis escondidos e sombras que a história tentou apagar. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, hein? Comenta aí, quero mais histórias assim. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Não subestime as pessoas comuns, elas carregam revoluções silenciosas.